Olá pessoal, o nosso seminário é sobre negociação, mediação e arbitragem, que é um livro do Carlos Roberto Salles. Nosso grupo é composto por mim, Paulo, pela Tânia Conrad, pela Letícia Gari e pela Marisa Giopato. Eu vou dar início falando do tema que é procurando entender as partes nos meios de resolução pacífica de conflitos. Então, a condição de um dado sujeito para ser parte no processo, numa resolução de conflito, ela é sempre contextual. Ela não vai se limitar somente à presença de um sujeito na resolução que está em conflito. Por isso, quando a gente fala do tema partes nos meios de resolução pacífica de conflitos, a gente deve considerar não só os que estão envolvidos na resolução do conflito, mas também a natureza deste conflito, quais são as dimensões que ele vai estar trabalhando, os instrumentos a serem utilizados, qual a metodologia que vai ser utilizada para a resolução desse conflito, enfim, os mais apropriados objetos em geral para a situação de resolução desse conflito. Então, a qualidade da parte, ela sempre vai depender da dimensão do conflito sobre o que será possível trabalhar. Pode ser que um gestor de conflitos se identifique mais com uma ou com outra ADR. O que é a ADR? É a ação de resolução de conflitos. E o que são as ADRs? Quais são as técnicas? É a mediação, a conciliação, a negociação, a arbitragem e a facilitação assistida. Então, pode ser que um gestor de conflitos ele se identifique com mais com uma ou com uma outra ADR. Ou com aquela, ou essa metodologia, mas quem de fato que vai definir o instrumento de gestão de conflito a ser aplicado no caso, em concreto, no caso que vai ser resolvido, é o próprio conflito, é a própria disputa, a própria demanda ou o próprio problema que é colocado. Por exemplo, uma briga. A briga vai ser escolhida, a briga precisa ser resolvida, então tem que ser escolhida uma ADR para resolvê-la. Então, esse próprio conflito vai escolher se vai ser a mediação, se vai ser a conciliação, a negociação, a arbitragem ou a facilitação assistida que vai resolver essa briga. Então, a jurisdição, ela nem sempre é, em tese, melhor ou pior que as ADRs. Isso vem também, se estende também às metodologias existentes em cada uma das ADRs. Por exemplo, não temos o melhor mecanismo, mas sim aquele que é mais funcional para a situação que foi colocada. Então, também, a gente entende como parte todo sujeito que tem aptidão para participar do processo da gestão de um conflito, de uma disputa, de um problema, de uma situação de crise. Os sujeitos, eles podem ser pessoas físicas, que são os seres humanos que nascem com vida e até a morte, né, até o falecimento. As pessoas jurídicas, que são as sociedades, as associações, as fundações, a partir do momento que elas fazem o seu registro, o registro dos seus atos constitutivos em cartório. Nós temos também as quasi-pessoas. O que são as quasi-pessoas? São aquelas em que a lei garante direitos e dá possibilidade de defendê-los. Mas ela não é nem uma pessoa física e nem uma jurídica. A gente pode usar como exemplo um nascituro. O que é um nascituro? É aquele feto que está no ventre e ainda não nasceu com vida. Ou também pode usar, por exemplo, temos edifícios que possuem um condomínio. Esse condomínio, então, a gente chama de quase pessoas. Também pode ser a massa falida, ou o próprio espólio, que é o patrimônio das pessoas que já morreram, né? E também temos como sujeito os grupos sociais. Os grupos sociais, o que são? São uma espécie de pessoa jurídica, mas ela não tem um registro em cartório. Ou seja, ela não é uma pessoa jurídica e não é uma pessoa física. O que a gente pode usar como exemplo aquelas comunidades do interior que possuem um clube de mães. Esse clube de mães é um grupo social, ela não tem registro, geralmente esses grupos sociais não têm registro, esses grupos de mães não têm registro em cartório. Então se enquadra, por exemplo, no grupo social.
Então, quando a gente aborda o tema partes, a gente deve sempre considerar as diferenças que temos entre os conflitos a serem resolvidos, as disputas, as crises. Esse conceito ele vai servir para a gente identificar qual que vai ser o instrumento de resolução de conflitos mais funcional para uma situação. Pode ser, por exemplo, a jurisdição ou também uma diversa ADR, que é a negociação, conciliação, mediação, arbitragem ou a facilitação assistida. A disputa ela pode ser uma dimensão do conflito intersubjetivo. Esse conflito intersubjetivo ele é mais amplo do que as próprias disputas, porque ele vai englobá-las. E esse conflito intersubjetivo ele sempre vem, ele pode vir acompanhado pelos efeitos dos conflitos sociais e dos problemas estruturais. O que são esses conflitos sociais e problemas estruturais? Por exemplo, é um desemprego, é a ausência da escola, da creche, a falta de moradia. Então isso acaba acirrando as dificuldades na gestão do contexto de conflito. Então, o desemprego, a ausência de escola, enfim, esses problemas eles devem ser considerados, devem ser trabalhados para a superação do caso em concreto. A gente tem como objetivo não a solução desse problema estrutural, desse problema social, mas sim viabilizar as saídas para que esses casos particulares e concretos eles sejam resolvidos. Então, por exemplo, nós temos a facilitação assistida que pode ser usada para a resolução desses conflitos. Problema ele pode ser definido como algo a ser resolvido, porque ele é decorrente de um fato, de um conflito, de uma disputa, de uma crise. Esse problema pode ser material ou imaterial. E os sujeitos envolvidos eles devem sempre reconhecer a necessidade da solução desses problemas. Então, quando uma parte ela não se mobiliza para a resolução desse problema, ele não vai ter administração, não vai ter conflito, não vai ter solução. Esses problemas, eles nem sempre vêm de uma situação de conflito ou de uma disputa. Eles podem surgir por uma situação alheia, por um acaso. Por exemplo, quando cai uma árvore. A queda de uma árvore, por exemplo, em cima de um muro, pode gerar um conflito entre vizinhos. O vizinho A não gostou, o vizinho B não gostou. Quem vai pagar o muro? O A se recusa, o B se recusa. Então acaba gerando um conflito. Então é um problema. Então esses problemas nem sempre vão surgir de uma situação de conflito ou de uma disputa. Pode ser de casos atípicos. E cada uma dessas ações de resoluções de conflitos, que já foi falado anteriormente, então cada uma dessas ADRs, na jurisdição ou até mesmo no instrumento de prevenção e gestão de crises nos sistemas, cada um possui uma lógica própria, tem as suas peculiaridades e seus ênfases. Por exemplo, a jurisdição e cada uma das ADRs, elas distintamente, elas voltam ao tratamento de determinada esfera de conflito, de globalidade, de problemas, além dos seus efeitos. Então, instrumentos como conciliação, negociação, arbitragem e também a própria jurisdição, eles não se destinam a redimensionar a estrutura das relações intersubjetivas ou sociais e também não darão conta dos mecanismos de transformação do funcionamento desses sistemas, dessas dimensões relacionais e estruturais. Agora eu vou falar um pouco da parte de partes de jurisdição. De um lado tem a lógica da jurisdição civil, que é a resolução de disputas intersubjetivas definidas naquelas leis que são levadas ao Estado, na sua esfera própria, para quem ele deve resolver. Quando a gente fala em jurisdição, os campos das partes, eles são quando a gente fala em jurisdição, o campo das partes possíveis ele sempre vai ser restrito. Essa jurisdição civil, ela destina as correções de faltas nas políticas públicas, ela acha com determinado corte do espectro mais amplo da totalidade desse conflito sociológico. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de partes de jurisdição.
A jurisdição, ela, em geral, ela tem como por objetivo, ela se restringe a resolver, por decisões de lides, os efeitos de decisões de segunda ordem. Por exemplo, então, ela não vai se confundir com as mudanças de primeira e segunda ordem. A resolução jurídico-processual completa, ela é composta por autor, juiz, réu e que possuem legitimidade e interesse de agir. Então, terceiros envolvidos no conflito e na gestão, que não vão fazer parte da relação jurídico-processual e não têm interesse jurídico, eles não vão participar como partes nesse processo judicial. Aquele sujeito que no processo, por exemplo, civil, não é considerado uma parte legítima ou terceiro juridicamente interessado, isso no processo judicial. Na mediação ele vai poder vir a ser admitido. Agora eu vou falar de partes na arbitragem. A arbitragem e o seu processo, eles estão previstos e regulamentados pela Lei 9.307 de 1996. Na arbitragem, quando a gente fala de partes, a gente não tem aspectos distintivos da jurisdição. As partes na arbitragem são todos os envolvidos na disputa e definidos por força de um contrato ou de um compromisso arbitral, sendo então a pessoa que vai julgar chamada de árbitro. Nas partes na conciliação, a gente tem que a conciliação ela vai ser uma forma de resolução pacífica de disputas, de lides, e vai ser resolvida por um terceiro que vai ter uma autoridade de decisão. O conciliador ele vai competir, ele tem como competência aproximar as partes, ele vai gerenciar, vai controlar as negociações entre ambas, resolvendo os problemas, cortando os problemas, sugerindo e formulando propostas, no sentido de mostrar quais são as vantagens e desvantagens, e sempre procurando realizar um acordo. E caso as partes não cheguem a esse acordo, por exemplo, não tenha conciliação, esse conciliador ele vai tomar uma decisão. Então, a conciliação ela trabalha sobre uma determinada região do conflito no âmbito da disputa, da lide. E a conciliação ela não objetiva uma melhora na qualidade da relação entre as partes. Ela é geralmente breve e tem suas próprias formalidades quando se trata de uma esfera judicial. O conciliador ele tem uma prerrogativa de intervir e sugerir um possível acordo. Após uma criteriosa, o conciliador ele vai fazer uma criteriosa avaliação de quais são as vantagens e desvantagens e o que a sua proposição traria a ambas as partes. A conciliação no processo que seja de judicial ou de administrativo, ela vai ter a participação de autoridades ou de conciliador por sua ordem. Vai ter a participação também de advogados e dos membros do Ministério Público, isto quando previsto em lei. Algumas instituições também vão permitir que participem da conciliação os chamados auxiliares da justiça, que são, por exemplo, os psicólogos e os assistentes sociais. E quando a gente fala de conciliação não judicial ou privada, também é possível a conciliação pela autoridade privada, por exemplo, uma autoridade familiar, uma autoridade religiosa. Nas partes na negociação, a gente tem que a negociação ela pode ou não ser um processo autônomo de resolução de disputas e demandas. A negociação, como um processo, ela pode ser realizada pelo próprio sujeito envolvido na disputa, por um representante seu, ou por um terceiro que vai auxiliar os envolvidos a solucionarem essa disputa. Então, a gente tem como partes na negociação as pessoas com interesses que sejam diretos ou indiretos, tanto no resultado ou na solução da disputa. Tudo isso mediante um acordo.
Na negociação, por exemplo, não vamos ter isenção de interesses, seja ele absoluto ou relativo, pela condição de envolvimento na disputa ou pelo interesse em sua solução por meio de um acordo. Na negociação, as partes elas devem conversar, devem ser entendidas. O responsável pela negociação ele vai deixar as duas partes sentarem, conversarem e fazerem a chamada negociação, conversarem para procurar resolver o problema. Só que assim, a negociação ela não vai ser um debate, ela vai ser uma conversa que tem como objetivo atingir um acordo em comum. Então, o negociador ele deve proporcionar às partes espaços para que elas falem o que pretende para si, tudo isso, claro, calmamente, com respeito, sem briga, sem confusão. Inclusive deixando claro para as partes que elas não devem propor o que a outra quer e o que não quer. Elas devem falar por si, não pela outra parte. Então, a negociação, quando a gente fala em partes, ela pode ser classificada em negociação simples, negociação multipolos ou coletiva. As partes na mediação, na mediação a gente dificilmente vai ter apenas dois sujeitos, porque são partes na mediação todos os sujeitos que estão envolvidos no conflito. Isso engloba qualquer um que exerça influência ou tenha sido envolvido no conflito, mesmo que não seja parte processual. Então, pode também ser parte da mediação todos os demais sujeitos que sejam imprescindíveis para a gestão do conflito. O mediador ele nunca vai ser considerado um terceiro em relação ao processo para a gestão do conflito. Ele será sempre considerado parte. Então, o mediador ele vai ser parte no processo de mediação. Ele tem todos os efeitos de suas inter-relações com os presentes e os ausentes que venham ser que a gente pode falar que venham ser contaminados pelos efeitos da mediação. Então, as partes elas virão a mediação após uma definição estratégica do mediador, que ele já vai mapear, já vai definir qual a amplitude do conflito que vai ser trabalhado. A mediação ela pode ser comunitária. Por exemplo, na mediação comunitária, para cada ecologia que a gente fala, cada ecologia é uma cultura, um código cultural, uns antecedentes históricos. Então, na mediação, cada ecologia vai ter uma metodologia para fazer a composição das partes, seja ela maior ou menor número. Na mediação por metodologia de projeto, ela age em contexto de violência, de crime e não no momento de sua conflagração. Nos contextos de violência e crime, então a mediação normalmente vai ser mais longa, ela vai enfrentar contextos envoltos por fatores de risco e inclusive ela vai ter situações de incapacidade absoluta e relativa do mediado, por exemplo, como a escuta. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço o prestígio de todos vocês e principalmente da professora Bárbara. Vou falar um pouco para vocês sobre o papel das partes e a visão das partes dentro do conflito. Então, a maneira como as partes enxergam o conflito naturalmente tem um impacto sobre o conflito, sobre o seu surgimento, obviamente, e também a sua manutenção. Então, para que um conflito exista, digamos, para que um conflito se perdure, é importante que as partes elas mantenham uma certa visão nesse conflito, o que impede que muitas vezes ele se resolva por si só e acabe atingindo a via judicial. Então, a mediação ela tem um papel crucial nesse processo, que é fazer com que as partes enxerguem o seu papel dentro do conflito e o modo como elas enxergam. E muitas vezes fazer com que as partes percebam que esse modo como elas enxergam o conflito impacta sobre ele consequentemente. Então existe dentro do conflito uma visão das partes no sentido, obviamente aqui, de buscar uma culpabilização da parte contrária. Então buscar às vezes atribuir toda a culpa daquilo à parte contrária,
atribuir toda a responsabilidade desse conflito à parte contrária, se eximir de culpa, muitas vezes dizer assim, isso não está acontecendo porque eu contribuí de alguma forma, mas sim porque a outra parte simplesmente é a responsável, é a culpada, é aquela que tem que me ressarcir de um determinado dano, então eu não tenho culpa de nada, a culpa é 100% dela. Então eu não vou me preocupar e principalmente buscar uma resolução, porque não é minha culpa. Então essa ação da parte dentro do conflito, muitas vezes de considerar fatos e episódios estranhos a ele, digamos assim, uma coisa que eu não fiz, e aí muitas vezes eu não enxergo aí qual é o meu papel a partir dessa atitude da pessoa, que muitas vezes eu posso ter contribuído para a atitude dessa pessoa, digamos assim, da parte contrária, mas eu costumo interpretar somente como uma atitude da parte contrária, não caminho. Não é? As partes têm essa tendência. Então, dentro desse contexto, é importante considerar o que cada parte experimentou desse conflito. Não se pode desconsiderar também aqui efetivamente o contexto do conflito, digamos assim, do que se trata esse conflito, que muitas vezes a gente está falando aí do caso de estupro, do caso de violência doméstica, em que realmente a parte contrária não contribuiu, não tem uma responsabilidade sobre a ação da parte contrária. Então aqui também é importante que se visualize a natureza do conflito. Às vezes um conflito ali entre vizinhos, às vezes um conflito entre marido e mulher, em que ambas as partes aí contribuíram para a construção do conflito. É muito importante, antes de mais nada, antes da gente olhar para a visão das partes, é muito importante que a gente perceba e que a gente analise a natureza do conflito. Não se pode desconsiderar a natureza do conflito. É muito importante. Então, só para considerar isso antes de mais nada, antes de dar continuidade ao desenvolvimento da minha fala, é importante que isso seja, mais uma vez, que isso fique bem claro, que é importante que se observe a natureza do conflito. É um conflito decorrente aí de um acidente de carro, de uma briga de vizinhos, de um problema entre casal, entre família, entre filhos, entre irmãos, enfim, é importante que se observe isso, tá? E aí a gente trabalha com, considerando isso, a gente trabalha com mundos construídos. O que seria o conflito? O autor, ele coloca o conflito como um mundo construído pelas partes. Então, muitas vezes, quem olha de fora, aquele que enxerga externamente esse conflito, tem uma visão, tem uma atitude de muitas vezes pensar, poxa vida, mas eles estão inseridos aí nesse conflito dessa proporção que poderia ser facilmente resolvido, digamos assim. E a gente tem que entender esse mundo construído como uma soma do pensamento e da visão das partes. Ele é construído a partir das partes, obviamente, e tem como finalidade atingir essa vontade das partes, esse conflito. Ele não existe por si só. Então é por isso considerar que o conflito não é uma coisa alheia às partes. E as partes, elas são responsáveis pela construção. Só que o autor aí coloca também como importante não deixar de lembrar aqui que as partes não são o conflito. O conflito ele é uma consequência da ação das partes. O conflito ele não é as partes em si, ele é uma construção. E nessa construção é que o mediador tem que atuar. Ele tem que atuar entendendo que esse conflito ele é originário de vontades, de construções, da pessoalidade, da objetividade de cada um, da particularidade de cada um, de como ele enxerga os conflitos, de como ele enxerga a realidade dos fatos, tá? E de uma certa forma tem que se buscar a construção dessa visão sistêmica, fazer com que o mediador, e assim como também as partes enxerguem uma visão sistêmica do conflito. De que forma? Que o conflito seja interpretado como essa construção, como algo que é muito maior do que apenas aquela construção ali pequena que as partes fizeram, do que aquela partícula do conflito que é a visão de cada parte, que ela entenda aquilo como algo que é muito maior do que aquilo ali, muito maior do que só aquilo que ela enxerga, que existe um contexto todo, que esse conflito ele gera consequências aí para a parte, para si, para a parte contrária e também para as pessoas que muitas vezes convivem e que estão nesse círculo aí de convivência. Então, essas inter-relações, as relações interpartes,
elas também têm um certo impacto sobre o ambiente, não aqui sobre o meio ambiente em termos de sustentabilidade, mas o ambiente de convivência dessas pessoas. Aí se você pensar num conflito familiar, num conflito entre vizinhos, num conflito entre colegas de sala, entre profissionais de uma empresa, entre profissionais dentro que são sócios, toda essa questão do conflito ele tem esse impacto no ambiente. Então é importante que seja trabalhada essa visão sistêmica para que as pessoas entendam que existe um impacto nas inter-relações, assim como também no ambiente onde esse conflito está instalado. O sistema é sempre tomado, como eu já falei, só relembrando aqui, pela soma das características, cada um com a sua carga construtiva, então já traz consigo aquilo que é da subjetividade de cada parte. Então já traz consigo aí essa carga muito grande de subjetividade do sujeito aqui. Então a mediação ela vai atuar aqui nesse contexto, considerando a visão das partes, que é o que eu trago para vocês aqui hoje. Aqui, em termos de mediação como um todo, a gente já discutiu em sala, então não preciso ficar rememorando aqui. Mas considerando a visão das partes dentro do sistema, a mediação tem como intuito fazer com que as partes enxerguem também a visão do outro, a visão do todo. Tá? E a mediação ela é um instrumento voltado às relações continuadas, então em seu processamento e dinâmica, aí falando em termos de construção do conflito e manutenção desse conflito, fazer com que seja entendido então a maneira como esse conflito se instalou, como ele surgiu, por que ele ainda se mantém, o que tem feito a manutenção desse conflito, faz com que ele não cesse, com que ele não chegue a um fim ou uma solução. É importante que tudo isso seja considerado e para que então a mediação atue aí de uma maneira mais eficaz a partir da visão das partes. Superada então essa parte inicial da minha fala, vou falar um pouco para vocês agora sobre as partes na facilitação assistida. E a facilitação assistida ela é uma ferramenta de resolução alternativa de conflitos, assim como é a própria mediação, a arbitragem, aí a justiça restaurativa, existe também a facilitação assistida. E ela é um método baseado em metas estratégicas, em objetivos pré-estabelecidos. Então, trabalha mais um processo técnico. Ela não é, digamos assim, tão voltada à subjetividade das partes aqui de trabalhar aí um conflito interno necessariamente. Ela vai atuar de uma maneira mais eficaz em processos, em conflitos macro, em que envolvam aí um número maior de partes, em que existam vários polos, e que envolvam um grande número de pessoas e muitas vezes um interesse social, um interesse coletivo, não necessariamente aqui os pequenos conflitos, como é o caso aí da mediação, arbitragem e justiça restaurativa, tá? Então, a facilitação assistida, ela é um instrumento utilizado basicamente para trabalhar aí na implementação de projetos, na resolução de problemas sociais, de problemas que estão aí no cotidiano das pessoas e que envolvam aí um número grande de pessoas e que seja um problema que se pode considerar social, tá? Então, existe aqui a figura do que nós denominamos como facilitador, e esse facilitador, ele é imparcial. Então, ele não vai ser, digamos assim, necessariamente escolhido pelas partes, mas ele vai atuar aqui de uma maneira bastante imparcial e com modo a buscar, ele vai trabalhar com o objetivo de atingir aquilo que se foi pré-estabelecido de início. Então, ele não vai trabalhar aí simplesmente para que as partes façam as pazes, aí que elas se acertem e tal, mas ele busca atingir o objetivo que foi estabelecido de início, que aí pode ser a implementação de um projeto social, a implementação de um projeto de melhoria na água, enfim. Aí vai trabalhar como essa figura que vai utilizar todos os recursos possíveis para melhorar o contexto que foi apresentado como um problema inicial. Então, aqui mais uma vez eu reitero que ele trabalha em um prospecto macro. Ele não trabalha aí no contexto mais micro das relações interpessoais aqui menores, digamos assim, relações de pais e filhos aí e tal, que existem aí outros mecanismos e outras ferramentas que são utilizadas para esse contexto. Então, a facilitação assistida tem esse cunho de resolver problemas
de uma dinâmica mais ampla, tá? E um dos exemplos que o autor traz no livro, que é importante que seja aqui trazido o título de exemplo para nós também, para que possamos compreender melhor a atuação da facilitação assistida, existiu no estado de Goiás, aí foi desenvolvido esse programa no Distrito Federal, denominado assim, Programa de Justiça Comunitária do Distrito Federal e Territórios. E aí, embora esse programa ele tenha sido denominado como um processo de mediação, ele na verdade tem um cunho de facilitação assistida. Então o autor até aqui faz uma crítica à maneira como foi abrangido esse processo, que não foi um processo de mediação, mas segundo o autor foi um processo de facilitação assistida. E qual foi o objetivo desse programa? Ele buscou atuar aqui no âmbito das crianças com deficiência. Então, para a gente entender o que estava acontecendo, qual era o problema inicial. As crianças com deficiência do estado de Goiás, elas precisavam se deslocar diariamente para uma escola que faz um atendimento especial a crianças com deficiência mental, e essa escola ela era num outro estado. Tá? Então, para que elas pudessem ir até a escola todo dia, tinha essa questão do transporte aí interestadual. E não havia, nesse momento, a gratuidade do transporte para os acompanhantes desses alunos. E a gente sabe aí, pela experiência de cada um, eu tenho certeza que sabe que em alguns casos de deficiência mental, no caso de uma criança com autismo, por exemplo, que ela tem essa limitação, ela precisa do acompanhamento de um adulto, de alguém que seja responsável por ele. E o acompanhamento e o transporte desse acompanhante, ele não era gratuito. Então acontecia o quê? Acabava tornando oneroso demais o transporte dessas crianças aí para a escola. Então se fez o quê? Se buscou aí uma solução, porque acontecia o quê? Muitas vezes também. A criança entrava no ônibus sozinha e o motorista, a gente sabe que olhando para uma criança, você logo de cara não consegue perceber que talvez ela tenha um grau pequeno de autismo, um grau pequeno aí, uma síndrome, digamos assim, ela não traz um aspecto facial ou físico de que ela tem essa deficiência. E o motorista, muitas vezes por essa razão, não reservava para a criança o espaço que ela tinha por direito, que é uma vaga para pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, acabava que essa criança ela não conseguia ter acesso a esse direito que lhe era garantido, de uma vaga no ônibus especial para pessoas com deficiência. E isso gerava, muitas vezes, um desconforto, porque a criança ela começava a se sentir aí, digamos, mal, ela não se sentia bem, digamos, nesse período de transporte dela ir até a escola. Então, para que se buscasse a resolução desses problemas, aí também vem a questão que eu esqueci de elencar, que as mães, digamos assim, as mães não tinham condição de passar esse tempo todo que a criança estava na escola, do lado de fora da escola, esperando ela estudar, porque ela também precisava trabalhar, os pais precisavam trabalhar para poder sustentar, então não existia essa viabilidade, e acabava ficando aí a mãe com esse tempo livre, enfim, o que acabava por dificultar ainda mais a identificação do acompanhante, porque às vezes o acompanhante não é a mãe e tudo mais. E aí, para fins de resolver essa questão, se buscou aí a aplicação de vários métodos de resolução aí desse conflito que se instalou. Então, se buscou o quê? Uma reunião dessas pessoas interessadas, o que muitas vezes na facilitação assistida pode não ser possível pela questão de não se conseguir reunir esse número muito grande de pessoas, mas aqui nesse caso se conseguiu essa reunião aí das pessoas, e aí para poder se analisar quais eram os interesses e o que estava incomodando, o que não estava funcionando devidamente, e aí nesse sentido foi-se buscando as soluções. Então, através da mediação, através da negociação, através de terapias comunitárias, através de animação de redes e geração de renda, é que se buscou aí nesses 5 pilares aí a resolução desse conflito que se instalou aí no âmbito das crianças com deficiência do estado de Goiás.
E aí o traço desse plano estratégico, aqui se instalaram alguns pontos a se começar a trabalhar. Então, antes de mais nada, se definiram algumas etapas principais, quais as metas que se alcançaria, qual o cronograma de trabalho, quais as articulações de redes, como atuar. Ok, nós temos esse problema, foi identificado esse problema aqui, e como resolver esse problema? Como? Qual é a resolução que vai se dar? Então, passou a se haver uma negociação entre as empresas de ônibus, e aí as empresas com os motoristas, para tentar fazer com que os motoristas entendam esse contexto, esse problema que surgiu, que muitas vezes o motorista do ônibus sequer tomava conhecimento de que isso estava acontecendo, e aí sem a intenção, obviamente, de discriminar a criança com deficiência, enfim, muitas vezes ele nem tomava conhecimento realmente que a criança tinha uma deficiência. E aí se buscou essa discussão aí entre o Ministério do Transporte, entre os fiscais, entre as mães, dos fiscais com as mães, dos fiscais com o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte com a empresa de ônibus, a empresa de ônibus com o motorista do ônibus, a empresa de ônibus com as mães. Então, fazer com que as partes realmente sentem e conversem e discutam esse problema que existe. Que muitas vezes vai se procrastinando, vai se levando adiante, vai deixando assim até que o problema aí tome uma proporção muito maior. Então esse momento de sentar e discutir efetivamente a existência desse problema faz com que muitas coisas aí já sejam sanadas. Até essa parte aí desse problema de interpretação, de saber qual criança tem de deficiência, qual criança não tem. O motorista às vezes ele não tem realmente essa obrigação de saber quem tem deficiência. Então, aí a partir dessa conversa, então, fossem levantadas as questões legais, alteração de normas, até porque não havia uma previsão legal dessa gratuidade do acompanhante. Então, essa nova maneira de identificar as crianças através de uma carteirinha, até que exista essa nova legislação, até que exista uma nova tratativa, as crianças passaram a ser identificadas aí, seus acompanhantes também, como uma carteirinha de identificação, um modelo de identificação, para que o motorista não fique perguntando: ah, você que está acompanhando aí, sua criança tem deficiência, é constrangedor, é vexatório, tanto para o motorista quanto para a criança com deficiência. Então, a fim de sanar isso aí também, passou-se a usar esse modelo de identificação, tá? E as mães também, a partir de então, passaram a ter um apoio terapêutico. No tempo em que as crianças estavam na escola, as mães elas tinham esse acompanhamento por terapeutas. E até foi se implantado em um projeto Bordando a Cidadania, que é aí atendendo a questão da geração de renda, que eu comentei antes aí. Que é o desenvolvimento de trabalhos aí pelas mães, pelas crianças, para que se veja realmente resultados dessa junção de forças aí, tá? Dentro da facilitação assistida, então, vencida aí essa parte de exemplificar esse programa que foi trabalhado, que foi efetivo, existem algumas etapas que precisam ser respeitadas dentro do processo de facilitação assistida, assim como também na justiça restaurativa, assim como também na mediação, assim como também na própria via judicial existem aí fases do processo, que também dentro da facilitação assistida existem as etapas. E a primeira etapa é o mapeamento, e é como foi feito aí nesse exemplo que eu acabei de elencar para vocês. Primeiro se busca descobrir qual é o problema efetivo, qual é o contexto em que esse problema está inserido, os dados legais, existe legislação, não existe legislação, qual é realmente a tratativa que o Estado dá em relação a isso, alguns aspectos gerais desse problema, qual é o funcionamento aí do sistema e os subsistemas, como que se dá o desenvolvimento dessa atividade, que é um problema, ou então de algum problema social, como que é tratado isso atualmente. E aí também um levantamento da atuação das partes envolvidas aí, quem gera o dano, quem sofre o dano, quem está sofrendo, quem está causando, da onde vem o problema, enfim. Busca aí identificar realmente a raiz do problema, tá? Em seguida, a segunda etapa
depois isso aí vai estar especificado nos slides para vocês, para que vocês possam acompanhar também. Existe o momento da identificação dos interesses, objetivos e metas, ou seja, os interesses aqui, o que se busca resolver efetivamente com esse sistema de facilitação assistida. Quais os interesses? Aqui, como foi o que eu expliquei para vocês antes no exemplo, o interesse era na gratuidade do transporte dos acompanhantes das crianças com deficiência. Qual que é o interesse no caso, então? O que se busca atingir? Qual é o objetivo que se busca alcançar com o levantamento desse problema? Porque se a gente levanta e identifica um problema, obviamente, então a gente tem um objetivo com isso. O objetivo de sanar esse problema. E aí desenvolvem-se, então, algumas metas principais. Tá? Porque não dá para se iniciar um processo de facilitação assistida sem saber aonde se quer chegar. Por isso que se fala aqui do papel do facilitador. O facilitador tem exatamente esse papel de buscar atingir essas metas que nesse momento elas são estabelecidas. Então não dá para fugir dessas etapas aqui. Em seguida se traça uma estratégia geral. Então dentro dessa estratégia geral, tendo já esse objetivo estabelecido, desenha-se aí então a estratégia. Como atingir? Quais são os passos que a gente vai traçar, que a gente vai seguir para se atingir esse fim que foi delimitado aí? Então, começa a se traçar um plano de trabalho geral. Como? A partir de agora, qual é o primeiro passo que a gente vai dar? Em seguida, qual é o próximo passo? Para que se possa ser uma atividade realmente coordenada, para que as pessoas saibam como caminhar nesse processo. Então, aí, em seguida, logo em seguida da estratégia geral, se traçam aí as etapas de trabalho. Como que eu vou desenvolver esse trabalho aqui? Esse trabalho ele vai ser desenvolvido de que forma? Quem vai fazer o quê? Então, aqui a gente vai delimitar algumas tarefas jurisdicionais, legislativas, sensibilizatórias, aí no trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, dos advogados, todos os que vão se envolver aí nesse processo. Aqui, como foi no caso que eu expliquei para vocês do motorista do ônibus, qual o papel que o motorista vai passar a desenvolver, o acompanhante, como ele tem que se apresentar, as empresas de ônibus, o Ministério do Transporte. Cada parte envolvida nesse processo de facilitação assistida vai passar, a partir desse momento, a desenvolver a sua parte no trabalho, a desenvolver uma das etapas de trabalho. Não tem como romper um desses elos aí. E aí tem a questão da estratégia de trabalho também. Que não basta aí que somente as partes saibam qual é o papel delas nesse trabalho, sem que elas saibam efetivamente o que elas têm que fazer. Então, essa estratégia de trabalho, a estratégia das etapas de trabalho, é realmente isso, de deixar bem claro o que cada parte vai fazer. Quais são as atribuições de cada parte? Por exemplo, aí os psicólogos vão ter a atribuição de trabalhar no intuito de tal coisa. Os advogados vão ter tal atribuição. Os professores, as mães, as crianças, todos os envolvidos. E é uma atribuição bastante precisa, tem que ser bem delimitado para que depois não se surja nenhum outro tipo de questionamento. Tá? Então, cada etapa dessa, ela busca construir o todo, busca chegar ao objetivo final, que é aquele pré-estabelecido no início. E buscam-se também, então é importante trazer para vocês aqui, que além desse plano de trabalho aí, onde cada parte desenvolve uma tarefa, existem também a criação de planos alternativos. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que esses planos iniciais efetivamente não sejam, não surtam nenhum efeito prático. Então existe a denominação aí de planos alternativos. E esses planos alternativos, eles vão se basear em caminhos que possam ser seguidos caso o plano inicial não dê certo, como a gente costuma chamar de plano B. Então, se não der certo o objetivo inicial, esses planos alternativos eles vão ser traçados. E aí depende muito também do caso concreto, tá? De você buscar esses planos alternativos. Então, é importante que eles sejam pré-estabelecidos também, antes de iniciar os trabalhos, que exista a delimitação desses planos alternativos, tá? Então, depois de desenvolvidas todas essas etapas, chegou-se ao objetivo final, que foi a resolução desse conflito.
ou a implantação desse projeto. E vencida essa etapa de implantação, de resolução, de inovação, aí, de transformação, deve-se fazer um feedback, esse processo de feedback aí, de se recapitular o passo a passo, de se registrar como é que foi feito isso, o que cada parte fez, como fez e se percebe resultado, também é uma das etapas da facilitação assistida. Então, o fim, ele não se visualiza aí quando se alcança o objetivo efetivamente. Ao final de tudo ainda, deve-se haver a participação de todos os envolvidos para que seja analisada a construção como um todo. Tá? A facilitação assistida ela deve ser finalizada dessa maneira, com a participação de todos fazendo esse feedback, trazendo à tona aí questões que foram percebidas durante o desenvolvimento dessas etapas, para que seja registrado então esse trabalho, para que esse trabalho ele seja muitas vezes utilizado em outros contextos também. Então, a respeito da facilitação assistida, é isso que precisava ser elencado para vocês aqui, e também aí deve ser visto como um método alternativo de resolução de conflitos aí num contexto macro, tá? Não somente nos contextos de menor intensidade de problemas interpessoais somente em âmbitos menores, mas também aí nas questões maiores, como a gente percebeu no exemplo, envolvia um número muito grande de pessoas, um número muito grande de polos, porque não eram só a criança com deficiência e o motorista do ônibus. A gente percebe que envolveu vários polos, então é multi-instrumental, porque se utiliza aí da terapia, da legislação, da mediação, da negociação, das reuniões, das atribuições de rede, e aí também dentro do processo de facilitação assistida. Então é multi-instrumental e multipolos, beleza? E os funcionários de uma empresa, eventualmente, não só os membros dessa equipe de gestão de crise, não só a diretoria, não só um pequeno número de pessoas, mas que todos os funcionários estejam cientes, assim como também a população em geral. Porque é importante que todas as pessoas trabalhem com o mesmo tipo de informação, para que inclusive não haja um choque de informações aí e que alguma coisa seja mal interpretada, alguma informação ou algum dado importante seja mal interpretado. E aí deve-se buscar, então, não que exista um evento de gerenciamento de crise dentro da empresa, mas que seja constante. E aí se atualizem as agendas, os contatos, digamos, com outras empresas, com órgãos institucionais, com órgãos governamentais, que se mantenha esse contato constante, as redes de apoio, que a população em si esteja inserida nesse contexto, que use funcionários, que todas as pessoas que de uma maneira ou de outra estão ligadas a isso, mantenham-se sempre atualizadas e que não eventualmente se fale sobre esse assunto aí de gerenciamento de crise uma vez e não se toque mais no assunto. E essa crise nós não temos que entender somente como uma crise aí, decorrente aí de um acidente de grandes proporções, ou então de um evento natural, uma inundação, um desmoronamento, alguma coisa que seja fortuita ou uma força maior. Mas se fala também aqui em crises internas, aí, crises financeiras, as mais diversas crises, gerenciamento de crise mesmo para se trabalhar como um todo. E é importante que isso seja trabalhado porque é uma maneira de prevenir conflitos. Obviamente trabalha com conflitos aí no caso de uma crise que aconteceu, que gera um conflito, mas também visa trabalhar com a prevenção disso tudo, para que a empresa trabalhe aí um passo à frente sempre, para que possa evitar que muita gente às vezes seja atingida por uma crise ou que até mesmo as instituições não suportem atravessar uma crise. Bom, além da questão da facilitação assistida, existe também outro recurso de método alternativo de conflitos, que é a prevenção e gestão de crises nos sistemas. Então, como que atuam as partes no âmbito da gestão de crises? A gente está falando de grupos que vão surgir com a iminência de uma crise ou com o intuito de prevenir crises futuras. Então, aí dentro de uma empresa, dentro de um sistema de governo,
dentro de uma instituição de ensino, enfim, nas mais variadas áreas pode existir aí é, esse instrumento de prevenção e gerenciamento de crises, tanto para trabalhar com crises que aconteceram, como também para trabalhar com crises, com a prevenção de crises, para que crises não aconteçam. Então, as partes nesse processo, elas serão todos os sujeitos que estão envolvidos no sistema aí e que, de uma maneira ou de outra, atuam em interlocução, tá? Direta ou indiretamente atingidos pela crise ou por uma posterior crise. Então, não vai trabalhar somente com as pessoas que estão dentro da empresa, digamos aí, mas também com as partes que potencialmente podem ser atingidas ou foram atingidas por uma crise e cuja responsabilidade pende sobre aí essa empresa ou sobre essa figura que atua aí no gerenciamento dessa crise. E na facilitação assistida, a gente trabalha com a figura do facilitador. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com a figura de um gestor de crise. E essa pessoa é alguém que tem que portar um treinamento. Tá? Essa pessoa ela tem que estar treinada para gerenciamento de crises. Então essa pessoa trabalha com autonomia e ela se distancia da burocracia que ocasionalmente se encontra aí no funcionamento do sistema da empresa, enfim, que eventualmente existe, então ele afasta essa burocracia. E ele trabalha ligado diretamente aos órgãos decisórios, né? A direção da empresa, o presidente, dono, o gestor, enfim. Esse gestor de crise, ele também tem um papel de trabalhar como interlocutor entre as equipes de campo, aquelas que vão trabalhar aí no gerenciamento da crise ou na prevenção de novas crises, assim como também com aqueles que sofreram os efeitos ou podem vir a sofrer. Então ele trabalha na interlocução também entre essas equipes e os atingidos potencial ou efetivamente. E esse treinamento que esse gerenciador, que esse gestor recebe, ele vai atuar geralmente, especificamente aí nas situações de urgência e ele é escolhido para a administração de determinado momento crítico que centraliza aí o processo de gestão. Então aí são questões ambientais, se a gente for pensar, por exemplo, lá na situação de Mariana, que foi atingido por aqueles rejeitos da barragem, é uma situação de crise que poderia ser evitada se tivesse feito esse trabalho de gerenciamento de crise anterior, mas como houve aí a iminência desse problema, trabalha-se com gerenciamento de crise aí posterior. Então esse processo de gestão de crise, ele visa permitir que se realize aí as interlocuções com o público-alvo, com os serviços de rede de apoio, com as equipes técnicas de campo, como eu já falei para vocês, e também a equipe de gestão de crise que dará esse apoio executivo. Então, esse gestor, ele não vai trabalhar sozinho, ele trabalha com uma equipe de gestão de crise, tá? E dentro dessa equipe aí vão existir alguns pontos, algumas tarefas, algumas funções que são bastante substanciais aí para o gerenciamento da crise. E essa equipe ela deve se pautar principalmente aí em protocolos e planos de ação, mantendo-se principalmente maleável e em relação aí ao caso concreto. Tá? Nessa equipe, então, haverá a presença, e a gente conta com a presença de representantes do gestor da instituição, consultores especializados em gestão de crise, diretores, gestores técnicos das áreas interrelacionadas com a crise, assessoria de imprensa e também aí advogado da instituição envolvido em todas as implicações jurídicas. E aí para trabalhar realmente em todos os setores em que pode haver um impacto aí de uma crise iminente ou de uma possível crise que esteja se aproximando, digamos assim. Essa equipe de prevenção de crise, aí se falando aí não na presença de uma crise que já aconteceu, ela tem como objetivo aí avaliar uma crise que pode ter acontecido já para que outras crises não aconteçam, assim como também ela vai ter esse papel, como eu já falei várias vezes, de evitar uma crise, de fazer com que uma crise não aconteça. Ou se acontecer, ela seja menos impactante para todos os envolvidos. Tá? Então,
Existe também aí um comitê avaliador. Esse comitê avaliador deve ser multidisciplinar, multissetorial e autônomo, como eu já elenquei para vocês. Deve-se, então, prezar, esse serviço de gestão de crise deve prezar pela funcionalidade da comunicação, deve prezar pela informação à diretoria, então deve haver essa comunicação constante entre todos os membros envolvidos. E aí, eventuais discrepâncias de interesses. Como assim essa discrepância de interesses? Muitas vezes a diretoria ela pode tender a não concordar aí com algumas opiniões a respeito do gerenciamento de crise. Vamos dizer assim, tal ação pode ser que seja muito prejudicial à empresa, aí, só que pela visão da equipe de gestão de crise, ela é importante para que se evite aí efetivamente a crise. Então essa discrepância de interesse, se ela acontecer, deve-se buscar sempre, absolutamente, prezar por aquilo que se entende mais sensato por parte da equipe de gestão de crise, porque é quem efetivamente está trabalhando em cima do problema. E, nesse sentido, deve-se buscar, então, que não só essa equipe de gestão de crise dentro da empresa ela esteja preparada para isso, mas todos os envolvidos preparem-se para saber trabalhar com essa crise aí. Isso envolve, então, todas as pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas. E aí deve-se estimular os treinamentos, deve-se ser estimulada a divulgação de informações de interesse institucional, a uniformização da comunicação. Então, deve-se buscar aí que todas as pessoas recebam o mesmo tipo de informação e absolutamente todas as pessoas mesmo. Então, não só... Então, já caminhando para a parte final da minha fala, é importante trazer aqui também a discussão, uma fala que o autor traz a respeito de uma visão do conflito indo além das partes. Então, esses métodos alternativos de resolução de conflitos, por não serem instrumentos formais, como é a via judicial, não tem como escopo tão somente dirimir os conflitos de seres humanos, mas também busca aí dirimir conflitos de interesses de entes abstratos. Então, apesar de não ser formal, também pode trazer aqui a discussão os interesses de pessoas jurídicas, de empresas. A gente já discutiu isso aqui hoje. Então, é importante que se enxergue também a dificuldade que existe de entender a vontade e o interesse de um ente abstrato. Muitas vezes a pessoa jurídica não expressa, obviamente ela não expressa por si só uma vontade. O CNPJ vai dizer o que ele pensa a respeito do conflito. Existe aqui o interesse de um representante dessa pessoa jurídica. E o interesse do representante da pessoa jurídica pode destoar, muitas vezes, do real interesse da pessoa jurídica, desse ente abstrato. Não necessariamente uma pessoa jurídica, mas desse ente abstrato. Pode ser aí, muitas vezes, também a coletividade, no caso de um problema social. Por isso que se fala além das partes, que é importante, por isso que eu falei no início da minha fala também, que é importante se analisar o conflito como um todo, essa visão sistêmica do conflito como uma construção social. O conflito ele é um fato social que deve ser analisado em todos os seus aspectos, não somente, então, aqui baseado tão somente necessariamente na vontade das partes, o que é expresso na fala aqui pelas partes. Além da influência do interesse pessoal dos representantes e também das suas emoções, daquilo que elas expressam, é importante considerar o aspecto do exercício o exercício do poder de representação desse ente abstrato torna ainda mais delicado essa tratativa entre os entes humanos, que podem figurar aí na forma de distorções. Então pode trazer, como eu já falei, essa distorção na interpretação do conflito, como, por exemplo, às vezes aí o interesse da empresa como um todo ou de um grupo de pessoas é diferente muitas vezes daquilo que é expresso através da palavra e da vontade do representante. Tá? E aí, nessa questão de entrar um pouco aqui na discussão desses interesses difusos, aí a gente trabalha com o conceito de posição, que é a posição aqui da vontade. Muitas vezes essa vontade ela pode trazer consigo coisas que estão ou não manifestas, vontades que estão ou não manifestas.
E isso aí denota os contornos do conflito. A gente percebe que o conflito ele sofre uma certa alteração nos seus contornos, muitas vezes por aquilo que é ou não trazido à tona aqui nesse momento do conflito aí. Porque traz uma carga subjetiva daquele que o representa. Nós não podemos deixar de considerar que o ser humano que representa um ente abstrato traz consigo as suas convicções, as suas vontades, os seus entendimentos, e por essa razão pode causar uma denotação nas margens do conflito, na delimitação do conflito, na maneira como o conflito se instala e se mantém. E aí tem a questão dos interesses também, que não podem ser desconsiderados aqui. Essa questão do interesse, então, a partir do que é do interesse das partes, e da identificação desses reais interessados, das motivações das partes aqui, indica o que de fato é relevante ser discutido. Então, muitas vezes o que de fato poderia ser importante discutir a respeito nos interesses do ente abstrato, que de fato deveria ser discutido, pode ser que não seja trazido à tona, porque os interesses que realmente são expressos são distintos daquilo que de fato deveria ser discutido. Então, isso é algo que tem que ser considerado, tá? E aí, de uma certa forma também, por outro lado, a presença desse representante pode trazer, sim, os benefícios, no sentido de que facilita o rompimento das barreiras de rigidez que se instalam muitas vezes por serem entes abstratos. E aí, dessa forma, pode ser que se facilite aí a resolução dos conflitos. Não necessariamente só a gente tem também que analisar isso de uma maneira negativa. Poxa, mas o ente abstrato, então essa pessoa sem uma personalidade vai ser representada por uma pessoa que tem aí os seus anseios, as suas vontades, os seus pensamentos, e aí talvez não necessariamente sejam alcançados os objetivos, assim como também a presença dessa pessoa com vontades, com opiniões e com entendimentos pode sim facilitar a resolução de conflitos através dessa representação. Então, nos processos de gestão de conflitos, por exemplo, é substancial considerar a subjetividade das partes, como eu já coloquei aqui, porque a crise ela é vista e ela é interpretada e ela é vivida de maneira distinta entre os indivíduos. Não dá para generalizar aí para todos o mesmo impacto da crise. Todas as pessoas são impactadas da mesma forma. Por isso que é importante esse mapeamento. Mapeamento é algo realmente muito substancial aí no gerenciamento de crises e na resolução de conflitos como um todo. E aí existem alguns recursos técnicos cabíveis aqui nesse ínterim. Primeiramente, como eu já falei para vocês, e aqui eu já vou trazer mais alguns outros aspectos e alguns recursos que são importantes, o primeiro deles é esse mapeamento. Esse mapeamento da ecologia do conflito. Quem está vivendo esse conflito? Como esse conflito está sendo interpretado? Como é que as pessoas estão lidando com esse conflito? E qual seria a efetiva saída para a resolução desse conflito? Em segundo lugar, aí, a criação e o desenvolvimento e a ocorrência dessas reuniões, audiências, escuta ativa, discussões, negociação coletiva, uma busca de se ouvir o máximo possível de pessoas que estejam envolvidas nesse conflito. Muitas vezes não tem como fazer com que todas as pessoas sejam ouvidas, porque às vezes é um sem número de pessoas. Porém, o objetivo principal deve ser ouvir o máximo possível de pessoas. E aí, a partir dessas reuniões, busca-se também reuniões com representantes e representados, aqueles que representam a coletividade, os que representam os órgãos institucionais, o governo, enfim, aqueles que são responsáveis muitas vezes pelo macro, aí, pela administração, pela manutenção, pela administração, enfim, reunir-se então os que estão afetados pela crise, os que estão vivendo o conflito, com aqueles que de uma maneira ou de outra podem buscar e trazer uma solução, tá? E aí a utilização nesse contexto de instrumentos pactuados de prestação de contas, aí em seguida também as informações estarem acessíveis a todos, essa facilitação da comunicação, um canal de comunicação que seja efetivo para essas partes, tornar públicas as decisões, os atos dos representantes, fazer com que as pessoas tenham acesso ao maior número possível de informações, e informações verídicas, informações claras,
E aí a criação, então, nesse sentido, dos comitês de acompanhamento dos representantes, como eu já falei, e que é muito importante a criação de feedbacks, diálogo, de retroceder alguns processos, ver como é que foi desenvolvido esse processo, se foi efetivo, se realmente surtiu efeito, se visualiza aí uma efetividade, se as pessoas estão contentes com os resultados, se precisa melhorar de alguma outra forma, se precisa redimensionar, redirecionar, se precisa levar para cá, levar para lá. Então, é importante essa conversa constante. E aí os sistemas de follow-up que o autor traz aqui, que são instrumentos de monitoramento para as devolutivas, monitoradas e planejadas. Então, como eu falei, de uma maneira ou de outra se acompanhe a efetividade desses trabalhos. Então, esses instrumentos de resolução de conflito não formais, eles precisam, de uma maneira ou de outra, não caírem no esquecimento. Eles não podem deixar de ser constantemente acompanhados, constantemente monitorados, porque são processos que muitas vezes podem acabar tão somente por procrastinar uma solução efetiva ao problema, ou podem ser meramente procrastinatórios e ter o objetivo de procrastinar uma resolução de crise. Porém, o objetivo maior desses métodos alternativos deve ser a efetiva apresentação de uma resolução de conflito. Então, as partes aqui nesse processo têm um papel efetivamente muito importante, que é constantemente apresentar os resultados, apresentar o que está de acordo, o que está ainda atuando como um descontentamento, o que ainda não agrada às partes, o que precisa ser melhorado. Então, nesse contexto, é importante, e aqui eu finalizo a minha fala, mais uma vez trazendo à tona a importância da escuta das partes, da participação das partes nos conflitos, principalmente porque as partes entendam claramente e tenham consciência de qual é a sua participação na construção, na manutenção e na resolução dos conflitos. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de mediação, sua aplicação e suas técnicas. A mediação é um meio de resolução de conflitos no qual um terceiro imparcial ajuda as partes a restabelecer o diálogo e verificar as questões pertinentes e os interesses reais das partes perante aquele conflito. Com isso, a mediação auxilia na busca de soluções para aquele conflito. O autor do livro, ele segue a linha da mediação facilitativa, ou seja, o mediador é visto como um facilitador da comunicação, que dá maior empoderamento para que as partes entre si consigam chegar a um consenso e consigam resolver aquela questão, aquele conflito que elas têm. Assim, o mediador ele não opina, ele simplesmente conduz a conversa a fim de auxiliar as partes. Os protagonistas do procedimento são as partes. O mediador está ali simplesmente como um facilitador. Vale ressaltar que o procedimento de mediação depende da autonomia das vontades dos indivíduos que vão participar do procedimento, porque ele não é um procedimento impositivo. Então, as partes devem concordar que estão ali para aquele procedimento, devem ter consciência daquilo. A mediação não pode ser um procedimento imposto a elas. A mediação tem como característica, portanto, o sigilo, ele ser confidencial, respeitando todas as partes em sua individualidade. Portanto, o foco da mediação tem que ser visto como atender a necessidade daquele indivíduo e não atender a mais um caso como sendo mais um número para as estatísticas daquele procedimento. A mediação, portanto, deve ser considerada um procedimento célere. Contudo, isso depende das partes quanto à evolução para um acordo. Nesse sentido, a mediação pode levar de 1 a 4 sessões, podendo exceder esse número se necessário. No primeiro momento, as partes são submetidas a uma etapa de preparação, que envolve esclarecimentos do processo e sua aplicabilidade. Em seguida, procede-se a uma análise das questões pertinentes ao conflito, como a identificação dos temas, por que houve aquele conflito, qual foi a causa, quais foram as consequências. E com isso, são elencados todos os pontos que serão tratados naquela sessão,
com o consenso das partes. E por último, o que se deseja realmente resolver com a obtenção de possibilidades e sugestões de soluções que as partes vão dar neste momento. E é muito importante ressaltar que nesse ponto o mediador deve ficar atento às reais causas daquele conflito, porque muitas vezes podem haver causas implícitas e nesse momento o mediador deve se atentar às partes, até em relação ao seu posicionamento, sua postura, gestos. Então o mediador aqui ele tem um papel fundamental na identificação da real causa daquele conflito. Portanto, os atos são a preparação para todos os procedimentos do processo, a averiguação da complexidade e, por fim, a objetivação para uma resolução. As partes dão sugestões de soluções. É importante lembrar também que esses passos não são uma receita para um acordo. As partes podem naturalmente irem fazendo essas etapas, como também essas etapas podem ser adiadas para outras sessões, como foi dito antes, que não necessariamente pode haver uma sessão, podem haver mais do que uma ou mais do que 4. Sabendo de tudo isso, aonde que a mediação está prevista? Até 2015, a mediação já era aplicada como um procedimento, mas era aplicada com muita singularidade. Não havia uma lei que a regulamentasse e que dissesse quais eram os atos, seus princípios, os pormenores da mediação. Portanto, a mediação ela é amparada hoje pela Lei 13.140 de 2015, que dispõe sobre a mediação como meio de solução de conflitos e controvérsias e também sobre autocomposição na administração pública. Essa lei, portanto, dispõe as orientações e definições, como princípios, o papel do mediador, o procedimento, enfim, todos os pormenores para que a mediação seja aplicada. Concorrente a isso, vem o papel do mediador, que deve agir de acordo com os princípios designados pela lei, como a discrição, como o sigilo, como a confiabilidade, exigindo-se o conhecimento sobre o processo de mediação. Portanto, o mediador ele deve ter o certificado, ele tem um curso, ele deve ser qualificado para atuar como mediador. Ele deve agir com a maior neutralidade a fim de auxiliar as partes naquele conflito. Deve-se ressaltar que o mediador, ele não necessariamente deve ser um advogado. Ele pode ser qualquer pessoa que tenha essa capacitação para ser um mediador. Portanto, temos mediadores engenheiros, temos mediadores veterinários e advogados também. Em resumo, e agora eu já me encaminho para a finalização da minha fala, a função do mediador é auxiliar os mediados a conduzirem o procedimento, pois ele não tem poder de decisão. Portanto, o mediador está ali, como já foi dito, como um facilitador. A ele, portanto, cabe o acolhimento das partes, de seus advogados, prestando esclarecimentos em relação ao procedimento, ao processo, de forma objetiva e correta, assegurando o bom andamento daquela sessão e mantendo a ordem e o respeito. Também formulando as perguntas de modo a agregar o andamento da sessão livre de expressões julgadoras e intimidadoras. Boa noite a todos. Então, eu vou dar continuidade ao tema do seminário de mediação e conciliação. Vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o meu tema, que é algumas observações sobre a capacitação teórica e a prática mínima, né, de mediação em conflitos. Na atividade de mediação e conflito, é importante você entender como funciona a intervenção de um terceiro, tá? Como ele deve ser. Esse terceiro, que também chamamos de mediador, ele tem que ser imparcial,
independente e alheio ao conflito, tá? Porque na maioria das vezes os conflitantes, eles já vêm com o paradigma de transferir a responsabilidade da solução para esse terceiro. Tá? Eles já vêm com esse paradigma que a gente chama de lógica binária, né? Que nada mais ganhar para não perder, do certo e do errado, do culpado e inocente. Então, esse terceiro, ele tem que atuar na atividade com o fim de romper com essa lógica, tá? Buscando buscando uma reflexão entre os mediados, permitir uma gestão de conflitos, que essa gestão ela tem que ser pacífica, onde há um entendimento em que todos ganham, todos ganham com a resolução desse conflito, tá? Então, esses mediadores, os mediados, né? Os mediadores, por eles já atribuírem ao mediador uma série de responsabilidades, então esse mediador, ele tem que ter um bom senso, né? Ele tem que ter competência técnica, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter habilidades, ele tem que ter capacidade, integridade para poder direcionar esses conflitantes, né? Porque na medida ele tem que proporcionar momentos de diálogo entre esses conflitantes. Ele tem que proporcionar a cooperação, o respeito entre as partes, né? E para que o próprio participante ele possa buscar a melhor solução. Então esse mediador ele tem que ter uma capacidade já para ele estar conduzindo, né? Mas volto a afirmar que ele não tem que dar a solução para o caso. Ele tem que estar ali proporcionando, guiando os próprios conflitantes, que eles, né, através da reflexão, através de questionários, através de diálogos, né, ele tem que estar ali direcionando para que eles mesmos possam estar resolvendo esse conflito, que na maioria das vezes não está nessa lógica, né? Eles não querem ali, a importância ali não é o fato de ganhar ou perder, culpado ou inocente. A maioria das vezes ali são pessoas que buscam uma outra solução. Pode ser um pedido de desculpa, né? E a pessoa tem que ter a capacitação, tá? O mediador ele deve ter uma capacitação para entender ali a expressão, né? Porque muitas das vezes os conflitantes eles não conseguem, né? Passar exatamente aquilo que eles querem, né? Então essa pessoa ela tem que ser capacitada, tá? Esse mediador ele tem que ter um estudo mais aprofundado dos conflitos, né? E de todas as diversas manifestações ali presentes, né? A capacitação daí do mediador, ela deve privilegiar a prática supervisionada, tá? Ele tem que desprender-se da crítica e da indignação, né, da indicação do que é certo ou errado,
Eles têm que tirar isso supervisionar isso, tem que tirar isso da cabeça dos conflitantes, que ali ninguém tá dizendo quem é certo ou errado, né? Ele tem que pontuar as dificuldades, eles têm que se embasar nas habilidades, nas peculiaridades de cada profissional, né? Para ter um desenvolvimento dessa atividade, do melhor desenvolvimento para essa atividade. E isso depende das habilidades, né, de cada profissional. E essa habilidade, ela tem que ser em favor das pessoas e dos usuários do processo, tá? Esse mediador, ele tem que cultivar a empatia para que ele possa entender claramente o que não está expresso, né? O que esses mediados, eles não conseguem claramente ser expressado o que eles buscam, né? Esse mediador, então, ele tem que buscar sabedoria, criatividade, para descobrir as novas formas de conflitos, tá? Eles têm que estar ali como um apoio, eu entendo, como um apoio que permite e ele tem que se permitir a se adequar ao inesperado, tá? Fazer ali com que as partes entendam, tá? Eles conversam, eles buscam entre eles uma solução. Esse foi o meu entendimento da capacitação e de como deve ser na atividade de mediação. Seguindo com o tema, agora eu vou estar falando com você sobre algumas áreas de utilização de mediação, né, de conflitos. Seguindo, né, como todos trazem muitos paradigmas, mas ao contrário de que muitos defendem aí, né, a mediação, ela não se limita na resolução de conflitos envolvendo apenas envolvendo direitos disponíveis, né? Ela também pode ser empregada em diversos contextos, desde que seus participantes, né, eles sejam no sentido legal, tenha capacidade civil, né, e também ela seja também titular de um direito, tá? Então, nessas áreas aí, podemos destacar, né, e que existem a possibilidade de qualquer questão que envolva laços afetivos ou familiares, como, por exemplo, a separação, o divórcio, revisão de pensão, guarda de filhos, adoção, conflitos entre pais e filhos, ou entre amigos, vizinhos, tá? Também podemos falar ali sobre, no âmbito empresarial também, referente aos conflitos internos entre funcionários, ou até entre as empresas mesmo, né? Na área civil, podemos citar a locação, as relações condominiais, né, que aí nessas relações ali se tem muitos conflitos, né? A dissolução de uma sociedade empresarial, inventários, vamos citar inventários e partilhas, perdas e danos, contratos em gerais, né? Títulos de crédito, FETs, seguros e etc. Tá? Já na área trabalhista, também abordado os aspectos legais, né? Podemos aguardar quando aborda os aspectos legais quanto aos dissídios, né? Dos coletivos e individuais também pode ser atuados.
já na área ambiental, incluindo os órgãos de fiscalização, as pessoas físicas e jurídicas e os órgãos públicos, tá? Já na comunidade também, na comunidade também, problemas de vizinhança, familiares e entre vizinhos, conflitos coletivos, na escola também, né, podendo fazer o uso do instrumento para que se implante a paz, né, a cultura da paz, né? Então, nada impede que faça uso dessa valiosa ferramenta a fim de melhorar o relacionamento entre pessoas. Isso nada impede que isso faça, né? Proporcionar ações mediadoras no seu cotidiano, nada impede que isso aconteça, né? Então, esse foi o meu tema. Agora eu vou fazer uma pequena conclusão a partir de um breve histórico, tá? Da mediação de conflitos, de quando ela surgiu. Tá? A mediação de conflitos, ela possui origem lá nos tempos antigos, lá por volta de 700 anos antes de Cristo, tá? Nessa época lá ela já defendia que a melhor forma de resolução de conflitos entre as pessoas já era pela mediação. Então, desde lá, eles já trabalhavam isso, tá? O entender, não só buscar o perdas e danos, culpado ou inocente, né? Então, os conceitos de experiências, elas estiveram presentes também em todas as civilizações, tá? Podemos citar aqui os chineses, os japoneses, os judaicos, árabes e entre outros. Então, diversas experiências empíricas, elas passaram a ser estudadas em Harvard, nascendo assim o primeiro, porque eles foram estudados lá e aqui nasceu o primeiro modelo de mediação que foi estudada lá em Harvard. Na sequência, na criação do primeiro modelo, iniciou-se um movimento mundial pela implantação em diversos países, né, nos 5 continentes, né? E foi em 1980 que criou-se então um novo modelo de mediação, o chamado circular narrativo, tá? Hoje, a prática que se desenvolve em passos largos, em muitos países, tá? O movimento não é somente vocacionado ao auxílio de pessoas envolvidas em conflitos, como já citamos, né? Em que pode ser vocacionado em várias áreas, não somente no auxílio de pessoas que estejam em conflito, mas uma opção pela escolha dos métodos mais adequados para a resolução dos conflitos, né? Então, a mediação, ela propõe caminhar em movimento mais harmônico, tá? Marcado pelo respeito mútuo e a cooperação entre todos de maneira natural, né? E trazendo seus princípios, né, norteadores, e as características, elas são propulsoras de novos paradigmas em prol de das realidades das pessoas, resultando assim a pacificação. A ONU, ela aprovou a Resolução 4034 em 29 de novembro de 1985, identificando a mediação como um meio de resolução eficaz de alcançar a cultura e a paz sempre. Então, nada impede que a gente pratique mais a mediação, que a gente converse mais, que a gente
busque mais auxílio, que a gente busque mais a resolução, e não somente quem é o culpado, quem é o inocente, quem perde e quem ganha. Muito obrigada.